Bem-vindos de volta ao The Board Father. Eu sou o Ben, e neste vídeo vamos aprender a jogar Idle Project. Em Idle Project, os jogadores são empresários da indústria fonográfica japonesa, contratando idols. Seu trabalho é criar a melhor companhia para atrair as idols e criar o melhor grupo de idols existente, e o objetivo final é conseguir apresentar o seu grupo no prestigioso domo. Mas os jogadores devem manter suas contratadas felizes. Caso contrário, elas podem acabar indo para a empresa concorrente. No final do vídeo, nós também vamos deixar algumas sugestões de jogos parecidos com esses. Jogos às vezes com a mesma temática e outro funcionamento, ou o mesmo funcionamento e uma outra temática, para você que gosta desse tipo de jogo. Vamos agora ao setup do jogo e as regras, que nós te ensinamos a montar e jogar este jogo. Este vídeo foi patrocinado por O Capturador. Visite o site na descrição para mais informações. Pra que no anual, né, gente? Vamos lá. Para este vídeo, iremos preparar um jogo para 3 jogadores. Comece separando e embaralhando as cartas de investimento em baralhos de estúdio, pessoal e fama no centro da mesa. Ao lado dessas cartas, crie também uma pilha de cartas de trabalho embaralhadas sem as cartas de concerto no domo. Separe as cartas de ordem de turno, uma por jogador, ação, em uma pilha própria, e o dinheiro, de acordo com os seus valores. Embaralhe as cartas de concerto no domo e entregue uma a cada jogador, além de 1000 AGs e uma carta de referência. Note que a carta de concerto no domo, de número 53, só é utilizada em uma partida com 5 jogadores. Em uma partida com 3 jogadores, uma segunda carta, além das 53, também ficará de fora. Retorne as cartas de domo restantes para a caixa. Elas não serão utilizadas nesta partida. Os jogadores devem observar o bônus indicado em sua carta de domo, no canto inferior dela, e coletá-lo neste momento. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar Idle Project. Vamos às regras. Uma partida de Idle Project consiste em uma quantidade indefinida de rodadas, cada rodada sendo dividida em 8 fases. Preparação da rodada, renda, venda de ações, leilão da ordem de turno, atividade, empregar a idol, folha de pagamento e transferência. O jogo continua até que um dos critérios de fim de jogo seja atingido. Vejamos cada fase em detalhes. Preparação da rodada. Caso haja alguma carta restante de uma rodada anterior, coloque a virada para baixo no fundo de seu respectivo baralho antes de abrir uma nova oferta. Revele a carta do topo dos baralhos de estúdio, pessoal e fama. Estas são as únicas cartas de cada tipo destes disponíveis nesta rodada. Caso uma delas seja comprada, não haverá reposição até a próxima fase de preparação de rodada. Revele as 3 cartas do topo do baralho de trabalho. Coloque uma quantidade de cartas de certificado de ações igual ao número de jogadores, menos 1, no centro da mesa. Estes são os certificados disponíveis para esta rodada. Vire a carta do topo do baralho de idols. Caso seja uma idol, ela estará disponível para ser contratada ao longo desta rodada.
coloque-a ao lado do baralho. Caso seja um evento, resolva. Em seguida, revele a próxima carta do topo. Ela não estará disponível nesta rodada caso seja uma idol, apenas na próxima. Lembre-se de não descartá-la no início da fase de preparação de rodada. Cartas de evento reveladas são retornadas para a caixa depois de resolvidas. Elas estão fora da partida. Renda. Nesta fase, cada jogador recebe 300 AGs mais 20 para cada ação que possuir. Venda de ações. Os jogadores podem decidir vender todas ou nenhuma de suas ações nesta fase. O jogador recebe uma quantidade de AGs igual ao número de cartas vendidas, de acordo com o descrito nas cartas de ações. Observe que o jogador não pode optar por vender apenas algumas de suas ações. Ou ele vende todas, ou ele não vende nenhuma. Leilão da ordem de turno. Todos os jogadores retornam suas cartas de ordem de turno para estarem expostas no centro da mesa. O primeiro jogador da rodada anterior inicia o leilão oferecendo, no mínimo, 10 AGs. Cada jogador, em sequência horária, deve aumentar o lance em pelo menos mais 10 AGs ou passar. O jogador deve possuir fundos para aumentar o lance. O primeiro jogador que passar coleta a carta com a maior numeração disponível na mesa, sem pagar nada, e ele será o último jogador a realizar ações nesta rodada. Em um jogo com 4 ou 5 jogadores, os jogadores que coletarem as cartas de número 4 ou 5 recebem um bônus de 50 AGs do banco. O último jogador restante no leilão deve pagar ao banco o lance atual e coletar a carta de número 1. Atividade. Nesta fase, os jogadores, em ordem de turno, realizam uma das possíveis atividades disponíveis: investir em estúdio, pessoal ou fama, prevenir investimentos, mandar idols para um trabalho ou ganhar dinheiro. Investir em estúdio, pessoal ou fama. O jogador pode comprar uma das 3 cartas de investimento, pagando ao banco o custo indicado na carta desejada. Não há limites para a quantidade de cartas de investimento que o jogador pode ter. Prevenir investimentos. Um jogador que não possua dinheiro suficiente para investir pode simplesmente colocar uma das cartas de investimento no fundo de seu respectivo baralho, virada para baixo. Mandar idols para um trabalho. Um jogador pode realizar um trabalho disponível na oferta com idols que possuam habilidades que preencham os requisitos do trabalho. Essa atividade só pode ser realizada uma vez. Adicione a carta de trabalho à área de jogo do jogador. Ganhar dinheiro. O primeiro jogador não pode realizar esta atividade. O jogador coleta 200 AGs. Como bônus, o primeiro jogador pode realizar 2 atividades disponíveis, podendo repetir uma atividade caso deseje. No entanto, a ação enviar idol para o trabalho somente pode ser realizada uma vez. Empregar idol. Primeiro, o jogador que possuir a idol mascarada pode optar por revelar a identidade dela neste momento. O jogador pode pegar qualquer idol do escritório de outro jogador, do topo do baralho de idols ou uma idol disponível atualmente. Caso o jogador opte por esta última, a segunda etapa não irá ocorrer. Caso o jogador opte pela idol do topo do baralho de idols e um evento for revelado, resolva-o e o jogador recebe a próxima carta.
Em seguida, os jogadores devem observar o primeiro critério de escolha da preferência da idol. O jogador que possuir a quantidade maior que os outros adiciona a idol para sua empresa. Em caso de empate, verifique o segundo critério. Em caso de novo empate, nenhuma das empresas consegue contratar a idol. Coloque a carta no fundo do baralho de idols. Folha de pagamento. Todos os jogadores devem pagar ao banco o salário de suas idols. Os jogadores devem pagar caso possam. Jogadores que não puderem pagar, devem pagar tudo o que puderem e verificar quantas idols não receberam seus salários. O jogador embaralha todas as suas idols e o jogador à sua esquerda compra aquela quantidade de idols secretamente e as retorna, viradas para baixo, para o fundo do baralho de idols. Transferência. Na ordem de turno, os jogadores podem optar por demitir uma ou mais de suas idols ou oferecê-las aos outros jogadores. Para despedir uma idol, o jogador deve pagar o salário dela e colocar a carta, virada para baixo, no fundo do baralho. Caso outro jogador deseje contratar a idol, ele deve pagar ao jogador que possui a carta o salário daquela idol. Caso vários jogadores tenham interesse na idol, o jogador que possui a carta pode selecionar para qual jogador ele irá vendê-la. Fim do jogo. O jogo acaba imediatamente assim que um dos personagens consiga realizar uma apresentação em um domo ou até que um dos baralhos de estúdio, pessoal, fama ou trabalho acabem. Os jogadores devem somar os seus pontos de vitória. O jogador que obtiver a maior quantidade de pontos é considerado o vencedor. Em caso de empate, o jogador com mais idols vence. Neste vídeo, ensinamos a jogar Idol Project, por Masayuki Kudo. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!